da frequência, então não esqueçam de assinar a frequência, mesmo no remoto. Estamos aqui atentos à participação de vocês. Também agradecer pela compreensão de todos. A organização do evento já fica bastante feliz pelo fato de vocês estarem aqui participando no sistema remoto, visto que foi um imprevisto. E agora a gente vai dar continuidade para a próxima palestrante, a professora e doutora Fabiana Pereira Correia, doutora em Geografia pela Unesp de Rio Claro, docente e efetiva na Universidade Federal do Maranhão desde 2013, vinculada ao curso de licenciatura interdisciplinar em Ciências Humanas, História do Centro de Ciências de Codó. Coordena o Grupo de Pesquisas Geocultural do Maranhão, possui graduação em Geografia, bacharelado, na UFMA, em 2019, e licenciatura na UEMA, em 2012, fez curso técnico em meio ambiente pelo Colum, em 2006, mestrado em sustentabilidade de ecossistemas pela UFMA, em 2012. Entre os anos de 2006 e 2008, atuou como pesquisador auxiliar do Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais, o NEPA, integrou de 2008 a 2013 o quadro de servidores efetivos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais do Maranhão, a SEMA, onde desempenhava funções técnicas atinentes à gestão de unidades de conservação. As principais áreas de interesse são geografia cultural, ensino de geografia, políticas ambientais, gestão de territórios protegidos, educação ambiental, geomorfologia e cartografia. Tá certinho, Fabiana? Falei tudo certinho. Certo. Obrigada. A gente agradece a sua participação, Fabiana. Ficamos muito felizes de termos você aqui no nosso quadro do evento. E fique à vontade, se você tem algum material para colocar. A Ana Paula está com a mão levantada. Ana Paula? Veja aí se foi sem querer. Sim, foi sem querer. Então, Fabiana, fique à vontade, se você tiver algo para apresentar. Certo. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim, a gente está te vendo e está te ouvindo bem. Está ouvindo bem, né? Ah, tá ótimo. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de participar, né? É sempre bom, né, voltar a esse contato, né? Ter essas interações com o núcleo aí que mora no nosso coração, né? Eu também, assim como o Caco, eu sou também uma cria do NEPA, né? Participei do NEPA aí entre 2006 e 2009, efetivamente, na época da graduação, e foi uma experiência incrível, né? Como o Igor estava falando ontem na palestra, né? O NEPA é um diferencial na nossa formação, né? Então, eu só tenho a agradecer por esse contato, né? E por essa colaboração que a gente sempre tem feito, né? Então, é sempre um prazer, né, voltar à nossa casa, né? Voltar ao nosso núcleo e colaborar com as atividades. Eu trouxe aqui uma apresentação, espero que seja breve. Eu trouxe muito mais fotografias para mostrar um pouco desse trabalho que venho realizando lá em Codó, na UFMA de Codó, com o pessoal da graduação em História. Eu vou colocar aqui a apresentação, só um minuto. Pronto, está dando para ver direitinho? Sim, estamos vendo bem. Certo. Então, gente, a palestra foi intitulada Contribuições da Geografia Humanista Cultural para a Formação Docente. Eu tenho buscado trabalhar com a geografia humanista cultural, né, ao longo da minha trajetória. É interessante destacar que eu conheci essa perspectiva da geografia no NEPA, né? Quando eu cheguei no NEPA, eu me deparei com um exemplar do livro do Rifu Tuan, né, esse geógrafo sino-americano aí, então,
esse foi o livro de referência e que abriu meus olhos para a geografia cultural, né? Especificamente para a geografia humanista cultural, que se insere aí no campo dessas novas geografias culturais. Eu trabalho lá no Centro de Ciências de Codó, na UFMA de Codó, desde 2013, né? E tive um tempo afastada por conta do doutorado, voltei a ativa no curso em outubro de 2020, e de lá para cá tenho trabalhado com geografia humanista cultural através do grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa Geocultural Maranhão. A gente tem trabalhado um projeto relacionado a geossímbolos, né, que é intitulado Geossímbolos em Paisagem de Codó Maranhão, indicadores para políticas ambientais. Ele está vigente desde 2021 e tem previsão de ser concluído em 2024. O objetivo é conhecer um pouco de geossímbolos das paisagens de Codó, tendo em vista a relevância para políticas públicas ambientais, né? Como fundamento epistemológico, a gente está trabalhando com pesquisa qualitativa, né? Principalmente uma pesquisa qualitativa de base fenomenológica, né? Tendo em vista principalmente a questão da experiência, que é um ponto-chave nessa geografia que a gente tem trabalhado. Experiência, significados. A gente conta com a colaboração da professora Marita, né, do NEP, professor Cordeiro, e contamos também com a colaboração da professora Luciene Cristina Risso, da Unesp de Rio Claro. Aqui a gente tem essa imagem aqui do grupo de algumas pessoas, do grupo de pesquisa, né, eu destaco sempre a importância, né, de todo mundo que tem participado, né, de todo mundo que tem colaborado efetivamente, e sobre a importância da formação da geografia humanista cultural, né, para a formação discente, para a formação de professores e professoras. A gente tem Ana Luísa, o David, Leiciane, Josi, Ediana, Ivadete, Thaísa. Thaísa colaborou também, né? Apesar dela estar afastada, ela também deu essa contribuição, assim como a Josivânia, Camila, temos a Bruna, a Bianca e o Francisco de Assis Alves. A gente tem a oportunidade de trabalhar com vínculo com o PIBIC, né? Em 2021 e 2022 a gente foi contemplado com uma bolsa da UFMA, 2022 a 2023, Bolsa CNPq, 2023 a 2024, Bolsa FAPEMA, e agora também a gente está com uma voluntária, né, que está trabalhando aí especificamente com geossímbolos relacionados a áreas verdes de Codó, que é um ponto muito preocupante, inclusive. Marco teórico conceitual, a gente trabalha com teóricos tanto da geografia, como também teóricos da antropologia, né, da sociologia, tendo em vista esse caráter interdisciplinar, né, da geografia humanista cultural. Então, a gente bebe bastante na fonte, por exemplo, do Geertz, né, que é o antropólogo Clifford Geertz. A gente trabalha também com a obra da Anne Butmer, trazendo um pouco dos valores relacionados à questão ambiental. A gente trabalha com o Eric Dardel, que traz o conceito, principalmente o conceito de geograficidades, e aí o conceito de geossímbolo, né, que é o ponto-chave da nossa pesquisa, que é trazido aí, apresentado pelo Bonet Mazon. Ele vai falar que geossímbolo é um ente geográfico, né, que tem essa questão da localização, da extensão, que por alguns motivos, né, motivos culturais, sociais, políticos, acabam tendo uma dimensão simbólica que fortalece as pessoas em sua identidade, né, também os grupos, né, grupos étnicos em sua identidade. Trabalhamos também com essa noção de formas simbólicas, que seriam nada mais que representações da realidade
tendo em vista principalmente a questão dos significados, né? E como esses significados são produzidos e comunicados entre pessoas de um mesmo grupo cultural. Esse conceito, né, esse termo, ele vem na obra aí do Stuart Hall. Temos também trabalhado com a questão das formas simbólicas associadas a espacialidades, né? E aí a gente trabalha com a obra do Roberto Lobato Corrêa, quando ele faz essa discussão relacionada às formas simbólicas espaciais. Que o que vai fazer essa diferenciação, trazer essa especificidade é exatamente os atributos da espacialidade, né? Os fixos, os fluxos, as localizações, os itinerários. A gente trabalha com a noção, na verdade, né, que a gente gosta bastante dessa noção de paisagem trazida aí pelo Eric Dardel. Ele fala o seguinte, né, paisagem é muito mais que uma justaposição de detalhes pitorescos. É um conjunto, uma convergência, um momento vivido, uma ligação interna, uma impressão que une todos os elementos. E isso fica muito enfático na nossa pesquisa, né? Que a gente quando a gente trabalha a questão das paisagens e o que está por trás dessas paisagens, né? As impressões, as percepções relacionadas a essas paisagens e aos geossímbolos que estão contidos nela, né? E que são como se fossem elementos-chave das paisagens com as quais a gente está trabalhando. A gente gosta muito também da noção de geograficidade, que nada mais é que a relação concreta que liga o ser humano, os seres humanos, aos diferentes ambientes, né? Que liga os seres humanos à Terra. E aí, o teórico que a gente utiliza é o Eric Dardel. Tem um autor que eu gosto bastante, que é um autor brasileiro, que é o Werther Rose. Ele traz uma noção bem interessante sobre geograficidade. Ele diz que é uma relação visceral, né, que liga as pessoas aos diferentes ambientes. Eu gosto bastante dessa palavra que ele utiliza, visceral, aquela questão da profundidade. Topofilia, claro, né, aí um termo-chave na obra do Tuan, e Tuan, ele bebe na fonte da filosofia, né, o geógrafo Gaston Bachelard, que vai trazer esse termo, e aí o Tuan se apropria, né, de forma muito feliz e vai falar um pouco sobre essas relações de afetividade, né, essas relações de amor que os seres humanos nutrem pelos seus lugares. Então, esse também é um termo-chave que vai perpassando aí pela nossa pesquisa, né, por aquilo que a gente está produzindo em relação a esses aspectos geossimbólicos. Então, a gente conseguiu identificar 133 geossímbolos, tivemos que fazer uma seleção, porque o tempo da pesquisa é curto, né, então não daria para abarcar, né, esses 133 geossímbolos ao longo de 3 anos, praticamente. Então, a gente fez uma seleção, ficaram 18 geossímbolos para a gente trabalhar, e a gente fez também uma categorização, né, fazendo essa síntese aí, para facilitar um pouco o nosso trabalho. Até agora a gente aplicou 67 entrevistas e temos um banco de dados no Google Drive, né, que o pessoal que participa do grupo de pesquisa tem acesso a esse banco de dados e a gente vai fazendo nossos trabalhos, né, vai fazendo aí nossos estudos a partir do que a gente tem conseguido, né, de material bibliográfico, de documentos, de fotografias que a gente vai fazendo os registros, né, os mapas também que a gente tem produzido, mapas básicos. Aqui eu vou começar a falar um pouco sobre cada um desses geossímbolos, mas a partir de quê? A partir da visão das pessoas que foram entrevistadas, né? Eu vou pedir licença para fazer um pouco da leitura, para fazer a leitura sobre as falas das pessoas em relação a esses geossímbolos, né? A gente conhece os geossímbolos a partir
conhece um pouco mais, né, com um pouquinho mais de detalhes, os geossímbolos a partir do que as pessoas pensam sobre eles, né, da percepção que essas pessoas entrevistadas têm sobre geossímbolos, do que elas sentem em relação a esses geossímbolos. E aí, um dos grandes geossímbolos que a gente tem em Codó, né, todo mundo conhece, já ouviu falar, né, no rio Itapecuru, né, que corta a cidade, e é algo muito significativo, né, para o pessoal lá de Codó e para a gente também, né, de maneira geral aqui no Maranhão. O que essa entrevistada falou? Ele está morrendo aos poucos. E aqui na imagem a gente observa, né, bancos de areia dentro do rio, a gente observa essas croas e uma vegetação que vai nascendo dentro do rio, justamente porque ele está muito assoreado, né, principalmente nessa parte urbana que a gente consegue visualizar com facilidade lá em Codó, a gente observa essas croas, né, no meio do rio, além dos problemas também de esgoto, né, que ele tem, né, do lançamento de esgoto sem tratamento. O rio Codózinho, que é um afluente, né, do rio Itapecuru, o que o senhor AGS, pescador de 70 anos, falou? Depois que começaram a desbastar a beira do rio, nem todo lugar fica mais poças, porque o pessoal joga pau dentro, vai aterrando. E é assim que vai tendo a morte do Codózinho, afluente do Itapecuru. Aqui a gente tem o Rio Saco, né? Também a gente observa, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho de campo lá no povoado Barra do Saco e tivemos a oportunidade de perceber também como as margens desse rio estão sendo devastadas, né? O pessoal acaba tirando a vegetação da beira, né? As APPs, e isso também gera uma série de problemas. Aqui a gente observa na lâmina d'água essa quantidade de material em suspensão, justamente porque tem muito, já está sendo excessiva essa coisa, né, da devastação e da dissolução de materiais aí dentro do rio Codózinho, do rio Saco. O que o agricultor familiar de 68 anos falou? O rio Saco significa tudo para mim. É vida, foi onde criei meus filhos. Hoje sinto tristeza. É mesmo que estejam matando um parente meu. A questão política destrói, os políticos são os culpados. Esse daqui também é um dos geossímbolos que se fala muito, né, lá em Codó, porque chama muita atenção, né? É um rio, o riacho, antigamente ele tinha só um nome, Riacho Água Fria. Hoje ele tem dois nomes, que é o Canal da Água Fria e o Riacho Água Fria. O canal, que é a parte que a prefeitura botou cimento mesmo, fez essa canalização, essa coisa horrorosa aí que parece uma vala e tem esse escoamento de esgoto sem tratamento direto aí no meio da cidade, né? As pessoas, algumas pessoas também ainda fazem essa coisa de lançar resíduos sólidos aí dentro do canal, né? Dentro do riacho. Então é algo também muito preocupante, porque esse riacho também é um dos afluentes, né, do rio Itapecuru. Né? O que essa agricultora de 62 anos falou? Eu acho um descaso muito grande. O sentimento é de descaso porque aquilo ali foi uma coisa que Deus nos deu. Aí ela coloca, né, essa coisa da fé, tal. A natureza nos deu. Então, por que fazer aquilo que fizeram com ele? Foi uma vida que foi tirada, né? Então, mataram uma nascente do rio Itapecuru, né? Então, fala do rio como se fosse mesmo um ente, né? Um ente geográfico que, pelo que eles falam, está morrendo, né? Está ficando um ente morto. Por quê? Porque estão jogando resíduos sólidos, porque estão jogando esgoto. Né? Já não é como era antigamente, né? O pessoal sempre fala, por que a água fria? Porque eles chegaram a tomar banho nesse riacho, né? As pessoas mais velhas falam que o pessoal lavava roupa, o pessoal tomava banho, que meio-dia, em pleno sol a pino, o riacho com as suas águas sempre frias, né? O pessoal disse que era meio gelada, assim, eles gostavam bastante. E agora tá
essa situação escandalosa aí desse esgoto correndo a céu aberto. Ele corta a cidade também praticamente toda. Esse é o geossímbolo balneário Sucuri. Ele faz parte de um sistema de brejos, né, que também confluem aí, essas águas também acabam confluindo também lá para o rio Itapecuru. É uma das áreas de lazer, das poucas áreas de lazer que Codó tem. Né? Então, também preocupante por causa, principalmente relacionada a planejamento, né? A gente tem também aquela sensibilidade porque as pessoas já têm um relacionamento histórico com esse lugar, né? E apesar, assim, dessas problemáticas ambientais que a gente sabe, né, que tem que ter estudo de capacidade de carga, tem que ter estudos técnicos, a legislação fala que essas áreas são de APP, né, mas isso aí já está instalado, né, já tem uma estrutura, um equipamento de lazer mesmo instalado aí no meio do brejo. O que a gerente lá do balneário fala, né, em relação a ele? Anos atrás ele foi prejudicado. Pela primeira vez ele secou em 2016. Pessoas invadiram as nascentes, que fica a alguns quilômetros do balneário. Teve muito desmatamento, queimadas, escavação. Isso fez com que baixasse os níveis d'água e no verão secou as nascentes. Que a gente tem tendo espírita de Umbanda, Rainha e Manjá, quando se fala em Codó, uma das coisas que vem à cabeça de muita gente é Codó, cidade da Macumba, ou Codó, lá onde morava o Bita do Barão, lá do terreiro do senhor Bita do Barão, né? Também conhecido como mestre Bita do Barão, falecido, né? O terreiro foi herdado pela filha dele, continua desenvolvendo suas atividades, né? E aí o que a mãe de santo lá, responsável pelo terreiro, falou? Ela disse o seguinte: a nossa casa, ela se referindo a áreas verdes, né, a importância da questão ambiental para o terreiro e também para as entidades. A nossa casa tem uma área verde grande. Acho que você está vendo aqui, né? Ela perguntando para o rapaz que estava entrevistando, que é o David, nosso membro do nosso grupo. Essa reserva é muito importante porque a natureza faz parte, até mesmo para você meditar, para purificar o ar, para a purificação de tudo. Para a gente é importante porque nossas entidades também precisam, né, de um local, um ambiente calmo, ambiente tranquilo, onde a natureza também pode falar. Aqui a gente tem outra tenda, né, que o Terecô de Codó, os terreiros, eles geralmente chamam de tenda, né? Esse daqui, no caso, tenda espírita de Umbanda e Quimbanda, São Cipriano. O que o pai de santo falou, né? A importância ambiental do terreiro se refere às relações com as matas, com as águas. Tem que preservar as matas, porque é de lá que fazemos nossas curas. As obrigações de caboclo dependem das matas. Lutamos para proteger as matas, as águas. Também, entre esses geossímbolos, a gente tem as igrejas, 4 igrejas católicas. Essa é a igreja de São Sebastião, o que o padre de lá falou? A vida está ligada à natureza. A gente precisa cuidar. Você viu nos jornais essa coisa do calor na Europa? E aí a gente pensa, né? E o calor que está aqui, né, no Brasil, o calor que está em Codó. Né, Codó está extremamente quente, extremamente seca, né? Com muitas queimadas também, né? O ambiental é uma questão vital. Desmatar, os igarapés secarem, não ter peixe para se alimentar, tudo afeta a gente. A igreja participa dessa questão porque a igreja somos nós e precisamos lidar com isso também. Aqui a gente tem a imagem da igreja de Santa Rita e Santa Filomena, que é a igreja matriz, né, lá da cidade de Codó. O que o padre de lá falou? Nossa igreja colabora e motiva as pessoas para que preservem a natureza, os rios e a ecologia de modo geral. A igreja de São Pedro, né? É interessante destacar essa igreja porque ela fica numa área bem alta lá de Codó, ela fica localizada no alto de um morro,
né, que é conhecido também como Morro da Televisão, Morro de São Pedro, né, e é uma paisagem bem bonita, mas também ela é conhecida pelos perigos, né? O povo diz que é perigoso subir o morro e tal, então a gente já fica um pouco de receio, mas quero destacar, né, que é uma paisagem muito bonita e a gente fica triste, né, porque a gente fica com, não, praticamente fica com acesso limitado, né, aos lugares. Né? Por quê? Principalmente pelo abandono do poder público. Né? Codó tem passado aí por situações mesmo de abandono. Né? Então, o que, que o padre falou lá da Igreja de São Pedro? A igreja segue muito a linha do Papa Francisco sobre cuidar da casa comum, que é justamente representado por meio de uma campanha que a gente fez, campanha Fraternidade e Água, que tinha essa ideia de conscientizar as pessoas a respeito do meio ambiente, já que a cada geração que passa, parece que as pessoas ligam menos para ele. E a gente tem a Igreja de São Francisco, né, o que, que o padre de lá falou? O papel essencial da paróquia de São Francisco é falar e cuidar do meio ambiente, da ecologia. São Francisco é o pai da ecologia, da natureza. Temos que cuidar 100% da ecologia sempre. Aqui também é uma paisagem, né, que tem esse geossímbolo centralizado, que é o geossímbolo Capela de Pedra. É um geossímbolo aí também religioso lá da cidade de Codó. O que o religioso, o representante de lá, falou para a gente? Quando a gente perguntou qual a importância ambiental desse geossímbolo, ele disse o seguinte: essa área verde grande, que é maior que lá embaixo, dá uma volta aqui. Desde o princípio eu quis que isso fosse um bosque, porque eu via que as pessoas tinham a cultura de desmatar e achavam bonito quando viam a natureza destruída, queimada, limpa, como se chama aqui. E eu ia e falava: não, a natureza é a criação de Deus. Olhar para ela eleva o nosso coração. E é bem bonita aí a paisagem, também fica no alto de um morro, essa capela. Codó, a cidade dos morros, gente. Até essa situação aí do microclima que a gente tem em Codó é devido a essa situação geográfica, né? Que ela é como se a gente estivesse dentro de uma bacia, né? Entre morros. Já o símbolo Avenida Augusto Teixeira. Algumas avenidas também foram consideradas geossímbolos. Uma coisa que eu esqueci de falar no começo, né? Quando a gente identificou esses geossímbolos, né, a gente trabalhou com esses 18 geossímbolos justamente porque as pessoas que disseram, isso é um geossímbolo. Né, quando a gente foi entrevistar, a gente deu uma definição do que seria geossímbolo e as pessoas foram elencando 5 geossímbolos que elas consideravam. Então, a partir daí que a gente fez, né, essa seleção aí dos 18 geossímbolos e dessas 8 categorias. Então, todos os geossímbolos que estão contidos na nossa pesquisa foi justamente a população, né, que indicou, isso é um geossímbolo de Codó. Né, isso é algo importante para a gente. Quando se fala de Codó, a gente tem que lembrar desse lugar, desse elemento geográfico de grande importância, né, social para as comunidades. O que se falou da Avenida Augusto Teixeira, que é uma das principais lá de Codó, da cidade? A importância ambiental, que muita gente não dá valor, seria manter as árvores. Eu e meu marido, depois que voltamos a morar em Codó, plantamos várias árvores aqui em frente à nossa casa, inclusive plantamos um ipê. Aqui o registro de uma empresária lá de Codó de 62 anos. Estou terminando, gente. Avenida João Ribeiro. A importância ambiental da avenida são as árvores no canteiro central. É um auxiliar de mecânica de 49 anos que falou, né, sobre a importância ambiental dessa avenida. Aqui a gente tem a Praça do Cinema. O que disseram lá? Atualmente ela traz perigo durante a noite devido à presença de usuários de drogas. Foi uma professora de 71 anos. Sobre a Praça São Sebastião, que é outra, né? E quando a gente fala de Praça de Codó, tem uma problemática séria,
que está chamando a atenção e que está deixando a gente muito preocupado, que é a questão da arborização das praças. Em vez de eles estarem plantando mais árvores, incentivando as pessoas a plantar árvores, eles estão cortando as árvores, né? Estão adotando modelos de praça que, sinceramente, é praticamente só cimento, né? Então, as poucas árvores que tem em Codó, né? Hoje mesmo eu recebi uma notícia aí de que eles estão cortando árvores sem necessidade de cortar, né? Sem necessidade nem de poda, o pessoal está cortando aí indiscriminadamente. O que essa pessoa de 23 anos falou? Eu acho que a parte mais legal, ambiental, é que eles preservaram as duas árvores antigas que já eram da antiga praça. Eles mantiveram elas, e elas são árvores grandes, árvores bonitas. Um jovem, né, que falou. Só que, assim, ao longo do tempo, se a gente for pesquisar e também ouvindo alguns relatos, a gente vai saber que essa praça, ela era como um viveiro. Ela era uma grande área verde, né, onde as pessoas iam. Era um pouco perigoso, algumas pessoas já disseram era um pouco perigoso, porque ficava tipo uma floresta fechada, mas tinha muita árvore mesmo, professor, e eles cortaram. Então, sobraram poucas árvores nessa praça, né? Como o rapaz falou, deixaram as duas mais antigas, mas a praça é predominantemente aquela coisa mesmo do cimento, né? Do cimento bruto e que acaba influenciando também, né? Nessas altíssimas temperaturas que a gente tem lá na zona urbana de Codó. O Parque Ambiental da Trizidela é outra questão que a gente tem observado e que também é problemática, né, em relação à gestão ambiental, em relação à própria nomenclatura, né, de parque ambiental. Esse parque fica dentro de uma APA, né, Codó tem uma APA municipal chamada APA da Trizidela, né, Área de Proteção Ambiental da Trizidela, e essa estrutura foi feita dentro dessa APA. Né, aí, nessa lâmina d'água que antigamente estava cheia de esgoto, cheia de resíduos sólidos lançados, o governo do estado, juntamente com a prefeitura de Codó, providenciaram a feitura, né, a construção disso que eles chamam de parque ambiental da Trizidela. Só que o que acontece? É mais um caso também de retirada das árvores, né? E as poucas que sobraram, esses buritizeiros aí estão sendo afogados, praticamente. Então, a cada dia que passa, eles estão ficando mais secos, né? Perdendo as folhas, porque eles, de fato, estão sendo afogados. É uma área de lazer, a população vai para lá praticar atividade física, caminhada, andar de patins, andar de skate, mas também é muito quente, é cheia de cimento, e é algo que merece também a atenção, né, do poder público e da sociedade civil em geral. O lixão de Codó, que também foi denominado geossímbolo, e que a gente chama atenção para a situação também muito precária, né, de muita precarização do ambiente, também das vidas que são diretamente relacionadas a esse que também foi considerado um geossímbolo. Né? O que esse rapaz catador de materiais falou? Para mim, o lixão significa sobrevivência, uma forma de manter a família. Que a gente tem algumas representações artísticas de alguns geossímbolos religiosos feitos pela nossa bolsista do PIBIC, né, Ana Luísa Salazar dos Santos, que fez aí com muito capricho, está trabalhando nessa parte aí da representação dos geossímbolos. A gente trabalha também, né, com o pessoal a questão de oficinas de mapas vivenciais. Aqui tem um exemplo dessa oficina que a gente fez, onde foram retratadas algumas paisagens afetivas, né? A Ana Luísa, o David fizeram em representações. Eu também fiz essa representação de baixo, aí é o CCH, né, que eu guardo com muito carinho essa lembrança aí do CCH do tempo que eu era da graduação. A gente tem realizado também eventos e o pessoal da licenciatura tem participado bastante, né, tem se feito presente. Quando tem oportunidade também, eu ministro uma disciplina chamada Geografia Cultural e tenho trabalhado, né, com muita efetividade e frequência essa questão mesmo da geografia humanista cultural. A gente teve primeiro essa palestra da IUME,
né, sobre quilombos e territórios, tivemos já o Sarau Geocultural Maranhão, tivemos palestra da professora Luciene Risso, né, que falou sobre geossímbolos numa terra indígena. Tivemos a palestra da professora Marita, né, que falou sobre monitoramento, indicadores e a importância desses indicadores ambientais para o monitoramento de políticas públicas. Aulas públicas também, eu fiz uma aula pública com os alunos em torno do canal da água fria, né, tratando o canal da água fria como geossímbolo, né, e fazendo trabalhando um pouco de percepção ambiental, percepção de paisagens e fazendo link com questões socioambientais urbanas de Codó. Por último, a gente teve a palestra sobre o Terecô, né, um ponto de ligação entre Codó e a África, do Júnior, né, que é um dos nossos membros do grupo de pesquisa, é um egresso que está fazendo mestrado na UFBA, mas que sempre colabora com a gente, né, sempre está trazendo um pouco do que ele pesquisa para somar com as atividades do grupo de pesquisa. Essas são as referências básicas. E quero agradecer, né? Só tenho a agradecer pelo convite, pela oportunidade, agradecer também de forma muito carinhosa, muito especial aos membros do grupo de pesquisa geocultural Maranhão, que tem fortalecido esse ramo da geografia, né, que é essa geografia humanista cultural, tem fortalecido, tem participado ativamente das atividades, tem colaborado, tem pensado também, né, nos eventos e feito também alguns eventos, apesar de serem pequenos, né, mas a gente começa do pequeno mesmo para ir avançando, né? Então, gente, muito obrigada. A gente que agradece, Fabiana, excelente apresentação, parabéns aí pelos trabalhos que você se envolve em Codó, não só em Codó, né, mas como você traz as contribuições para a geografia do Maranhão. Agora a gente vai ter um momentinho para perguntas, estamos no tempo. Pessoal que tiver alguma pergunta pode levantar a mão. O pessoal aqui do chat está agradecendo, dando os parabéns, muitas Eu curtidas, agradeço, sala cheia. agradeço, gente, obrigada. Desculpem por ter passado um pouco do tempo. Não, foi bem tranquilo, Fabiano, foi ótimo. Pessoal, o Júlio levantou aqui para fazer alguma pergunta, mais alguém? A gente faz primeiro o Júlio, depois o Vinícius, se tiver mais alguém, senão eu fecho com a terceira, tá bom? Então a gente tem 3 perguntas, aí tem a do Júlio, do Vinícius, se não aparecer mais ninguém, eu fecho com a terceira pergunta, mas fiquem à vontade. Júlio? Boa noite, professora. Eu só tenho a parabenizar por esse trabalho que a senhora apresentou. Não é nem pergunta, é só um testemunho, né, de certa forma. Quando a gente vê o descaso do próprio Estado com as nascentes dos rios, com a ocupação de Minha Casa Minha Vida em áreas que deveriam ser de preservação, né? Então, eu tive o prazer de banhar no Rio São João, do Cururuca, do Ingaúra, são rios que hoje morreram, né? Então, parabéns por esse seu trabalho. Obrigada. Obrigado, Júlio. Paulo aqui também parabenizando, temática muito interessante, foi maravilhoso. Lídia parabenizando, Josi, e aí tem várias parabenizações. Vinícius, depois a gente passa para Maria, desculpa. Vinícius. Boa noite. Primeiramente, quero parabenizar a professora Fabiana pela apresentação. E eu queria ver do seu entendimento, a partir de que momento o geossímbolo ele pode se tornar uma referência social de uma política de protesto. A gente viu as imagens, muito interessantes, imagens lindas, por sinal, e entender isso, que ele se torna um objeto social de protesto a partir da visualização só nossa, como geógrafos, ou também pelo senso comum das pessoas que vivenciam aquela área. Eu queria entender um pouco mais nessa parte da sua apresentação. Certo.
Então, o geossímbolo eu vejo como algo potencialmente relevante para principalmente para a participação popular, né? Chamar a atenção do poder público, né? Mostrar essas pesquisas, né? Levar ao conhecimento público mesmo, tendo em vista essa potência, na verdade, as potencialidades, né? Vocês viram que com os depoimentos, né, com as narrativas sobre cada um desses geossímbolos, a gente tem elementos importantes para a gente fazer mesmo essa questão da participação popular, né, de pressionar o poder público, né, a partir dos nossos trabalhos, e chamar também o poder público para conhecer essas pesquisas, né? Então, a gente pretende, ao final dessa pesquisa, a gente pretende fazer um evento, né, e convidar tanto as pessoas que participaram, como a comunidade em geral, né, de Codó, não só o pessoal da academia, mas chamar as pessoas em geral, o público em geral, porque a gente percebe a importância, né, a gente percebe a importância da pesquisa, a gente percebe a importância do geossímbolo para chamar atenção mesmo para a necessidade de políticas públicas e da efetividade de políticas públicas, né? Codó, a gente tem muita dificuldade porque existe uma Secretaria de Meio Ambiente, mas parece assim que não tem uma efetividade. A gente praticamente não fica sabendo, né, das atividades da Secretaria de Meio Ambiente, ações são muito pontuais e acaba não incluindo, a gente não fica sabendo, por exemplo, de audiências públicas, né, sobre questões ambientais, né, questões socioambientais, sobre as queimadas. É um problema muito sério também lá em Codó, essa questão das queimadas, né, essa questão dos esgotos sem tratamento, a questão do lixão. As pessoas não são convidadas a participar dos processos. E é uma gestão praticamente que a gente percebe, isso é coisa da nossa percepção, né? Trabalho em Codó há 10 anos, né? Quando eu entrei, Codó era até um pouco mais organizada e tal. Hoje em dia parece que a cidade está muito mais largada, né? Que as pessoas estão muito mais abandonadas também, né? A gente observa uma cidade que tem sinais por exemplo, de uma gestão ineficaz de resíduos sólidos, tem pontos viciados, né, de lançamento de resíduos sólidos, e a gente já observa com mais facilidade até em áreas centrais, em bairros centrais, né, bairros considerados também bairros nobres, lá em Codó a gente observa. Né, então, o geossímbolo ele tem essa potencialidade, né? A geografia humanista cultural ela também tem essa preocupação, né, com o social, essa preocupação com a participação popular, né? A gente poderia trabalhar esses geossímbolos da forma tradicional da geografia, né? Eles também teriam potencialidades, mas a gente está trazendo essa abordagem humanista cultural porque a gente valoriza o que as pessoas sentem pelos lugares, pelas paisagens, pelos territórios, pelos entes geográficos em geral. E a gente sabe também que é necessário que a gente tenha participação popular, porque quem mais conhece os problemas ambientais são as pessoas que vivem ali, que convivem com aqueles problemas, por mais que elas não tenham essa visão, elas não podem não ter essa visão técnica, mas elas têm a visão de convivência com esses entes, elas sabem dos problemas. As pessoas falam, esse rio está morrendo, né? É um rio que eu pescava, um rio que eu lavava roupa, né? Daí que eu tomava uma água cristalina, a gente via o fundo, via os peixes, e hoje não tem mais isso. Né? Então, elas trazem essas problemáticas, e a partir dessas narrativas, a gente acredita, né, no potencial disso para chamar a atenção
do poder público. Por isso que a gente faz o link, né, com políticas públicas, tentando que o projeto tenha, né, essa capacidade também, né, de colaborar para a gestão ambiental em Codó. Espero ter respondido, gente. Perfeito, Respondeu sim, Fabiana. muito obrigado. Excelente pergunta, Vinícius. Maria Tamires. Boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a apresentação, que foi muito boa. A minha pergunta se refere a como se a fragmentação social não acaba gerando uma nova leitura sobre esses geossímbolos e dificultando até mesmo a interpretação de que existam geossímbolos ali, pela questão da fragmentação social que causa uma ausência entre a relação entre as comunidades. Essa é a minha pergunta. Sim, esse pode ser um ponto também, até para a gente pensar e até para a gente trabalhar. A gente percebe que há pouca integração social, né? A gente não vê muitos movimentos sociais de luta por melhores condições de vida, né, em Codó. Então, isso acaba sendo também um problema, né, uma dificuldade. Mas mesmo assim a gente vai insistindo, né, como no popular, a gente vai dando murro em ponta de faca e vai trabalhando com os discentes, né, com as discentes, vai tentando destacar, enfatizar essa necessidade de se começar a pensar em articulações, né, em articulações das comunidades. Então, a gente pensa nessa potencialidade da licenciatura, né, dessa licenciatura interdisciplinar em ciências humanas com habilitação em história e a sua potencialidade em formar pessoas que tenham criticidade, né, que tenham uma criticidade mesmo mais trabalhada e que pensem que elas podem mudar realidades, né? Porque são elas que vão a gente acredita, né? Elas que vão ocupar cargos estratégicos, elas vão estar nas escolas, elas eventualmente podem trabalhar em órgãos públicos, em outros órgãos públicos, né? Que não sejam somente as escolas. E a gente está trabalhando mesmo sob a perspectiva da criticidade. A gente trabalha também um autor, que é o Dennis Cosgrove, ele fala dessa função social, né, das questões simbólicas, geossimbólicas. Então, as ideias do Cosgrove, dessa nova geografia cultural, também a gente trabalha. Então, é necessário que a gente pense também nessa fragmentação, que tu chamaste de fragmentação social, e tentar criar estratégias para que se comece a ter uma maior interação, né? Uma maior articulação coletiva, uma maior articulação política para trabalhar esses problemas que têm gerado transtornos ambientais, socioambientais em Codó. Espero ter respondido. Acredito que sim. Obrigado, respondeu sim. Excelente pergunta, Tamires. E mais uma vez a gente agradece, Fabiana, suas contribuições. Eu ia fazer uma pergunta aqui, mas posso fazer rapidinho? Ah, não, mas acho que mais alguém levantou a mão? Tem mais aí uns 5 minutos. O pessoal tá querendo participar. Luiz Eduardo perguntou. Acho que ele colocou aqui no chat, eu vou ler então, Luiz Eduardo. Como a gente pode entender a topofilia na formação da resistência local e como essa interligação entre afetividade, resistência e ambiente pode trabalhar contra projetos de desenvolvimento que, na maioria das vezes, trabalham na destruição desses elementos que ligam as pessoas ao espaço geográfico. Acho que enquanto está aqui no chat a pergunta, e acho que Ronaldo Sodré quer fazer alguma pergunta, a gente já faz, para a gente fechar esse bloco e não abrir mais perguntas em função do tempo. Professor Ronaldo. Oi, boa noite, estão me ouvindo?
Sim, sim. Ah, tá. Estou com um probleminha aqui na conexão, estava com medo de não estar funcionando. Bom, quero inicialmente parabenizar o NEPA, né, toda a organização desse workshop, pelas escolhas, né, dos professores, dos cursos, e o evento está muito rico, né, então quero inicialmente fazer esse reconhecimento. Parabenizar também a professora Fabiana, né, e dentro do meu questionamento, antes eu faço uma pequena observação, né, da riqueza da geografia. Nós tivemos anteriormente uma palestra falando sobre gestão de emergências ambientais, e dentro das questões levantadas pela professora Fabiana, nós observamos também essas questões ambientais, essas emergências, né, lá no município de Codó, mas com outro olhar, com outro ângulo, com uma outra visão de geografia. Né? E muitas vezes nós temos uma dificuldade de trabalhar com a geografia cultural, de trabalhar com métodos da geografia cultural, talvez por uma falta, né, de uma discussão com a filosofia. Né? Então eu pergunto à professora Fabiana se é realmente isso, se falta da geografia esse diálogo maior, esse contato maior com a leitura, né, da filosofia, para que a gente possa pensar a geografia cultural, para que a gente possa trabalhar com a fenomenologia e com outros métodos, né, de apreensão da realidade, que não os métodos que nós já estamos aí, digamos que condicionados a fazer essas análises. Então, essa minha pergunta, e mais uma vez parabenizo a professora Fabiana e toda a organização do evento. Certo. Como a Nívia levantou a mão aqui, acho que a gente faz só mais essa, vai ficar bastante aí, Fabiana, mas aí faz uma resposta só e a gente fecha as perguntas. Nívia, quer fazer uma pergunta? Nívia levantou a mão. Diga. A gente não está te escutando, tá? Seu áudio está desligado. Qualquer coisa, Nívia, escreve aqui no chat. Aí a Fabiana pode responder também as perguntas que já foram feitas. Ela escreveu aqui, ó. Qual foi sua maior dificuldade ao longo do trabalho? É isso. Certo. Só um minuto, gente. Pessoal, eu vou aproveitar aqui rapidinho, antes de a professora Fabiana responder, depois até tomar uma liberdade aqui em relação à organização, se vocês puderem, depois a gente abrir as câmeras para tirar uma foto e fazer um registro de todo mundo, tem bastante gente ainda na sala, então, para vocês se prepararem aí, né? Depois que a gente fechar esse bloco de perguntas, a gente faz um fechamento, faz um registro aqui, quem puder abrir a câmera, tá bom? Mas antes, a professora Fabiana vai responder. Então, ótimas perguntas, né? Gostei demais e faz a gente refletir ainda mais sobre o alcance das nossas pesquisas, né? Sobre as potencialidades. Luiz Eduardo questionou, né? Como a topofilia, se é possível, né? A gente trabalhar a topofilia e com essa perspectiva da resistência popular. Eu acredito que sim, que é possível e que é necessário trabalhar a topofilia, né, trabalhar a questão dos valores, das percepções e trazer isso sob a forma de pesquisas, né, sob a forma de resultados, sob a forma também de extensão universitária. Sobre isso tem uma atividade que a gente participou, não coloquei nos slides, mas a gente foi convidado a participar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de Codó. E a gente fez palestras, fizemos 3 palestras numa escola de ensino médio, que é a Escola Colares Moreira, uma das mais tradicionais
lá de Codó. E aí, naquela ocasião, a gente pôde perceber ainda mais como é importante falar sobre geossímbolos, né? Como é importante trazer essa perspectiva geossimbólica, né? Essa perspectiva da geografia humanista cultural para o conhecimento das pessoas, né? Não só dentro da universidade, mas fora dela, trabalhando nas escolas, trabalhando onde for possível, né? Onde a gente for chamado, onde a gente for aceito, e ter esse pensamento, né, de que por mais que as coisas às vezes pareçam simples, mas elas têm a sua complexidade, e trabalhar nas escolas é algo fundamental, né? Eu entendo essa importância da educação para que a gente tenha transformação, né, transformação das realidades. Codó, gente, ela grita, né? O município de Codó como um todo grita por mais atenção a todas as questões relacionadas a políticas públicas, né? A gente tem a deficiência do saneamento básico, né? A questão da contaminação, né, dos lençóis freáticos. A gente sabe que isso existe, principalmente quando a gente pensa que o lixão de Codó está localizado numa área que pode ser considerada de recarga de aquífero, é uma área de nascente, uma das nascentes, né, uma área de nascente lá do rio, desse riacho que eu mostrei para vocês, que é o riacho Água Fria. Então, trazendo essas questões, falando de afetividade pelos lugares, né, de topofilia, a gente desperta também nas pessoas certo interesse por engajamento, né? Os próprios alunos, né, os olhos deles e delas brilhavam, pensando naquilo de outra forma, né? Pensando, vendo paisagens de Codó, né? Pensando sobre o que essas paisagens significam, o que elas significam para elas, o que elas significam para outras pessoas, trazendo essa questão da coletividade. E trazendo isso, essas reflexões, a gente tende a chegar nessa coisa da resistência, né, dessas resistências populares. E a gente vai plantando sementinhas, né, e isso acaba fortalecendo movimentos, né? Eu espero que daqui a um tempo tenha notícias do pessoal de Codó muito mais engajado nas lutas por melhoria de qualidade de vida, né? Qualidade ambiental, qualidade social, né? Faltam muitas políticas também relacionadas à própria assistência social, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ir em Codó, vocês vão ver, tem muita gente com problema mental nas ruas, tem muitos usuários de drogas, às vezes as pessoas ficam doentes, né, com problemas mentais por causa do uso de droga, e não tem políticas, né, as pessoas ficam à mercê, né, altos índices também de desemprego, né, e as pessoas ficam desalentadas, e aí elas, infelizmente, muitas delas vão para o mundo da droga, né, então eu acredito nas potencialidades da geografia humanista, sobretudo para a formação, né, a formação docente, né, para a formação nas escolas, né, a formação no ensino básico. Então, a gente acredita nas potencialidades da topofilia e de outros aspectos que fazem parte, né, que integram a geografia humanista cultural. Sobre a segunda questão do professor Ronaldo, dificuldade metodológica. É uma das questões que a gente pensa também e que a gente vai se deparar quando a gente se propõe a trabalhar com a geografia humanista cultural. Na própria graduação, na UFMA, eu não tive muita base, assim, né? Eu vou falar a verdade para vocês. Não era muito trabalhada assim essa questão de geografia humanista cultural, não se ouvia falar muito nesse ramo da geografia, né? nessa área mais específica da geografia. Mas aí eu conheci, né, o livro do Rifo Tuan, a partir aí do trabalho no NEPA, né? Comecei a fazer umas leituras,
E nessas leituras a gente acaba despertando mesmo para pensar como fazer essas pesquisas, né? Como trabalhar, como apreender essas diferentes perspectivas teóricas, epistemológicas e como transformar isso em pesquisa, né? Aí a gente vai tendo a criatividade, a gente vai buscando fontes e vai adaptando as nossas realidades, né? Em Codó a gente tem trabalhado com a aplicação de entrevistas semi-estruturadas, a gente trabalha também com registros fotográficos, com a própria questão da arte, né? A gente tem a oportunidade de trabalhar com essa linguagem artística também, como vocês viram, do desenho, da representação de geossímbolos a partir do desenho, que a nossa bolsista, Ana Luísa, bolsista do PIBIC, ela tem essa parte, né, essas habilidades aí relacionadas à arte. Então, tudo isso a gente vai aproveitando e vai trazendo para a pesquisa, né? Vai também fazendo leituras, né, sobre pesquisas qualitativas, vai buscando meios. Tem também, em termos de materiais, né? Tem alguns aplicativos que a gente pode usar para análise do discurso, né? Como a gente trabalha também com narrativas, a gente trabalha com análise de discurso, a gente busca algumas coisas também relacionadas à história oral, a questão das memórias, os meninos lá se formando em história, né? Os meninos, as meninas, o pessoal lá se formando em história, então eles falam muito nessa questão da memória, né, da história oral, e a gente vai bebendo um pouco também dessas fontes. E sobre essa questão da filosofia, é algo também que a gente sente falta, né? Que a gente traz também pouca bagagem. Já no ensino médio, eu, por exemplo, falando da minha experiência, né? Eu estava até falando essa semana, a gente teve um trabalho relacionado à filosofia na educação básica, né? Trabalhando com o primeiro período. Veio a professora Maria do Socorro, que trabalha com filosofia lá no campus, ela vinha falando sobre esse assunto. E a gente lembrou, né? Eu lembrei do tempo que eu fazia ensino médio, filosofia deficiente, assim, praticamente não tive, né, essa base de filosofia no ensino médio, e falta, é uma coisa mesmo, e ela foi falando, esse processo histórico que acabou desvalorizando, né, disciplinas, áreas do conhecimento como filosofia. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar aprender um pouco, né, da filosofia nesses nossos estudos. O tempo é curto, mas a gente acaba tendo que se fundamentar. E aí tem uns filósofos que a gente acaba trabalhando mais, que a gente acaba se identificando com as leituras. O Gaston Bachelard, por exemplo, eu acho bem interessante, né, que ele fala sobre essa poética do espaço, né? Também tem o Heidegger, tem o professor Marândola da Unicamp, sempre fala dos estudos do Heidegger, dessa questão do ser, né, que ele traz. Então, a gente tem que também procurar superar um pouco os limites que foram impostos a gente a partir das nossas formações básicas, né? Então, a gente sempre tem que se preocupar com essa questão mesmo das bases filosóficas para a gente ter um fundamento melhor, assim, vamos dizer assim, para as nossas pesquisas. E aí a gente acaba fazendo também leituras da antropologia, né, da sociologia, gosto de trabalhar com Geertz, que fala da cultura enquanto teia de significados, né, então eu gosto bastante dos escritos desse antropólogo. Os textos filosóficos não são fáceis, às vezes a gente tem que ler, reler, voltar de novo para tentar entender, né, um parágrafo. Mas a gente vai lutando, né? Vai lutando, caminhando e tentando encontrar caminhos, né? Encontrar soluções para que a gente fundamente assim melhor os nossos trabalhos e até entenda mais sobre aquilo que a gente está se propondo a trabalhar. A Nívia fez a pergunta, né? Qual a maior dificuldade que a gente encontra,
Dentre as maiores dificuldades que eu posso elencar, Nívia, são relacionadas ao tempo, né, o tempo da pesquisa e o tempo que a gente, que é professora da UFMA, sabe que o tempo é muito corrido, então a gente tem que fazer pesquisa, dar conta de fazer pesquisa, agora tem que dar conta também da questão da extensão, né, a extensão foi curricularizada, a gente tem que dar conta das aulas, né, das nossas disciplinas e de comissões também que a gente acaba tendo que participar. Então, as dificuldades encontradas são, de fato, relacionadas ao tempo mesmo para a pesquisa, porque exige dedicação, né? Então, é das dificuldades que eu vejo. Também em relação a recursos financeiros, muitas das atividades a gente acaba tirando mesmo do próprio bolso, em nome da ciência, né? Em nome da pesquisa, porque há muita dificuldade, principalmente nos campi, né? Na UFMA, nos centros, né, que se localizam no interior do Maranhão, né? Parece que a gente é considerado, a impressão que a gente tem é que a gente é desvalorizado, né, desconsiderado, as coisas ficam concentradas aqui em São Luís, né? Então a gente acaba passando por algumas dificuldades e vai tentando superar como pode, né, em relação também aos recursos financeiros. A resistência também, né, pessoal, tem muita resistência também, às vezes, a responder as questões, a participar das pesquisas. Então, esses são elementos básicos, assim, com os quais a gente se depara e que a gente acha que são elementos que geram certa dificuldade. Além, é claro, da dificuldade de obter informações no poder público, né? Quase não tem informações no site da prefeitura, né? A gente tem trabalhado também com a questão da arborização de praças, aí a gente tenta conseguir respostas nas secretarias, eles dizem, não, né, aqui não é na Secretaria de Meio Ambiente, não, é na Secretaria de Infraestrutura. Aí tu vai na Secretaria de Infraestrutura, ele diz, não, essa questão de árvore não é com a gente, não, é lá no meio ambiente. Aí, né, fica um pouco difícil. Mas a gente vai caminhando, vai lutando com as ferramentas que a gente tem, né, e de fato mesmo, com o que a gente pode, né, com o que está ao alcance das nossas mãos, né, e do pessoal que auxilia a gente, né, nas pesquisas. Espero ter respondido, gente. Foi resposta completa, Fabiana. Respondeu, eu acredito que respondeu completamente as perguntas. Bom, se eu abrisse para mais perguntas, com certeza eu teria, mas a gente já está com o tempo estourado aqui. E a gente tem algumas informações para passar. Antes disso, pessoal, então fiquem por aí, antes da gente passar essas informações. O evento gostaria mais uma vez de agradecer, Fabiana. As suas contribuições foram excelentes. É muito interessante quanto o evento consegue contribuir, né, não só pelos minicursos, mas pelas palestras, a variedade de temas que a gente tem trazido ao longo dos dias, né? E eu não sei se a Fabiana quer comentar mais alguma coisa para fazer um fechamento da fala. Eu aqui, representando a organização, agradece bastante a sua participação. Eu só tenho mesmo a agradecer, né? Agradecer aí o pessoal do NEPA, né? Que é de onde eu saí, né? Que eu tenho muita estima, tenho muito respeito, né? Agradeço aí na figura do professor Cordeiro, né? Na figura da professora Marita, do professor Aquino. Obrigada, Aquino, pelo acolhimento, né? Obrigada também à professora Shirley e a todos os membros, né, estudantes que fazem parte do NEPA e que fazem um excelente trabalho. A gente vê pela qualidade, né, dos eventos e das atividades que o NEPA sempre
participa e sempre promove, né? Então, eu só tenho a agradecer mesmo pela oportunidade, pela possibilidade, essas trocas, né? Esse compartilhamento, né, de conhecimento. É sempre muito bom voltar à nossa casa, né? Como já disseram anteriormente durante esse evento, o NEPA é um lar, né? Durante muito tempo a gente convive ali, né, com todo mundo, a gente faz parte, a gente tem realmente como um lar, né? Eu posso dizer isso com toda certeza, né? Com todo carinho, assim, né? O NEPA sempre é algo que eu penso com muito carinho, né? Com muita saudade também, e sempre que venho a São Luís, sempre que eu posso, eu dou uma passadinha, né? Sempre bom. Obrigada, gente. E é isso. A gente agradece mais uma vez. Depois você dá uma olhadinha no chat, Fabiana, porque teve várias parabenizações, tanto de professores quanto de alunos, e a gente espera contar com as suas contribuições, com as suas falas, com as suas participações no NEPA para sempre, né? E, mais uma vez, a gente agradece. Bom, pessoal, a gente tem algumas informações